Fala galera, saudações vascaínas, passando aqui no canal mais uma vez para falar do Vascão Sub-20, esse que venceu pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, falar do Casaí Benítez, tem uma novidade importante, e falar do Vascão da Gama também, time principal que joga contra o Sport aí nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Confere aí o vídeo até o final, se gostar compartilha, ajuda a divulgar o canal aí, que a gente agradece muito. E sobre o jogador Benítez, a gente sabe que o Vasco tem um acordo aí com o Independente, tem um prazo aí de pagamento até o dia, no máximo 15 dias, né? O prazo já tá se esgotando. O contrato do jogador vence 31 de dezembro, como todos já sabem, mas o Vasco tem a opção de compra, né? Então, o presidente Campelo já declarou que não vai comprar o jogador mais, vai deixar a cargo do próximo presidente aí que assumir, né? Então ele já está tirando dele da reta, né? Mas a novidade boa é que o candidato vencedor da eleição no último sábado, esse que não assumiu ainda, tá essa confusão aí na justiça, declarou que se assumir o cargo aí de presidente, vai sim ficar com o jogador e contratar o jogador. Nesse último dia ele teve uma conversa com o empresário do jogador, o mesmo foi recebido no seu escritório, então ambas as partes já acertaram todos os detalhes. Então, só aguardar, porque ele deu a palavra, então o homem é arrochado, né? Dando a palavra ali, ele com certeza vai cumprir esse acordo aí que já fez com o empresário para o bem do Vasco, porque o jogador é muito importante, um jogador bom, que vai ajudar bastante ali ficando no elenco do Vasco da Gama. Então, só é aguardar, esperar aí o desfecho, porque se continuar com essa confusão aí na justiça sobre essa eleição, nada feito, né? Vai acabar o prazo e a gente vai acabar perdendo o jogador por causa dessas confusões aí que só atrapalham o Vasco da Gama. E o Vascão da Gama? O Vascão da Gama que se prepara para o jogo contra o Sport nesse sábado fora de casa, né? Partida válida já pela segunda rodada do retorno, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Vasco que está ali na zona do rebaixamento, isso não é novidade, precisa urgentemente dessa vitória. Assim como precisa não só de uma, né? Mas que tem que vencer, né? Já faz 9 partidas que o Vasco não vence. Vencendo a primeira, quem sabe, né? Não abre as porteiras e o Vasco consegue vencer mais e sair dessa situação, porque é muito incômoda, perigosa, né? A cada jogo o Vasco não for vencendo, vai chegar um momento que não vai dar tempo mais vencer e aí vai acontecer o pior que ninguém quer, né? Nenhum torcedor do Vasco que quer que aconteça isso. De ver o Vascão rebaixado pela 4ª vez, Deus me livre disso acontecer, né? Não passa nem pela minha cabeça, nem pela cabeça de nenhum vascaíno, mas é fato que, pelo andar da carruagem, se acontecer, não vai ser novidade alguma, já que o Vasco vem fazendo uma campanha ridícula, muito mal das pernas, campanhas iguais às que foram rebaixadas em 2015 e 2008. Então, a gente espera que essa situação mude, né? Porque ainda dá tempo de acontecer essa mudança aí e o Vasco deslanchar. Já teve outros times aí no Brasil que deram arrancadas no Brasileiro ponto corrido e conseguiram se safar da zona de rebaixamento, isso em outros anos. Então a gente espera que isso aconteça com o Vasco também. O Vasco da Gama aqui para essa partida vai ter uma baixa, né? O jogador Carlinhos foi diagnosticado com Covid-19, ele que foi titular em algumas partidas, né? Mas no último jogo quem entrou ali no seu lugar foi o Thales Magno. Diga-se de passagem, o time ficou até mais ofensivo, mas a gente viu na prática que o Vasco estava muito recuado. O esquema é bom, como eu já falei, agrada, mas precisa ser mais trabalhado a questão ofensiva. Temos também provavelmente a estreia do zagueiro Jadson, né, que já está regularizado no BID. Então a gente aguarda que haja alguma mudança ali, de certa forma, no esquema tático, porque o Vasco precisa urgentemente vencer, né? Essa vitória a gente já precisa dela. Não é para amanhã não, nem para hoje, é para ontem. Já era para ter acontecido. O Vasco, que a última vitória da equipe foi em setembro, já vai fazer 2 meses, né? No dia 3 agora vai fazer 2 meses. Então o jogo do Vasco é no sábado, dia 14, então 2 meses sem vencer, né? No Campeonato Brasileiro. Então, que a vitória venha, se Deus quiser, para que a gente
desafogue aí, dê uma respirada, né? Se é que podemos dizer que será uma respirada, né? Já que se encontramos ali na zona de rebaixamento, se vencermos e tiver uma combinação de resultados aí, talvez permanecemos fora da zona por mais uma rodada, e estando fora dela é brigar para se afastar, lutar para se afastar cada vez mais dela. E agora vamos falar do Sub-20, né? Sub-20 aí que vem jogando muito bem a Copa do Brasil e nesse último dia, mais uma vez, conseguiu uma grande vitória fora de casa pela terceira fase e quarta fase da competição diante da equipe do Avaí, né? Venceu por 1-0, um resultado muito importante. Jogo da volta, o Vasco precisa apenas do empate jogando em casa para ir às semifinais, né? Isso é importante. O Vasco que veio mal das pernas aí no Campeonato Brasileiro, tá lá embaixo, ninguém sabe nem se o Vasco vai conseguir se classificar para a fase final, né? A fase de mata-mata. No Carioca, o Vasco tem vaga garantida na final do campeonato, mas no segundo turno também vem decepcionando, né? Mas vamos falar aqui de Copa do Brasil, que a gente está feliz pela vitória do Vasco. O Vasco que está um passo aí de jogar uma semifinal, quem sabe até conquistar um título, né? Campeão do Vasco na Copa do Brasil, na primeira fase conseguiu vencer o Trem do Amapá, 2-0, né, em jogo único. Segunda fase pegou o Motoclube do Maranhão. Primeira partida o Vasco teve dificuldade, mas conseguiu empates no final do jogo ali, 2-2, né? Jogo da volta, o Vasco aplicou uma goleada de 4-1, conseguiu se classificar e está aí nessa fase aí, nessa quarta de final, tendo tido um bom resultado nesse jogo contra o Avaí. A gente só espera que o Vasco consiga se classificar de verdade para semifinal, porque vai ser muito importante. Quem sabe um título aí da categoria, porque o ano passado o Vasco lutou e não conquistou nada, né? Chegou perto ali de tudo ali, final aí da Copa São Paulo, mas infelizmente o Vasco não conseguiu. Tinha uma grande equipe, né? Ainda está com uma base boa, né? Mas poderia ter ganhado algum título ano passado. Então, foi um golaço do garoto aí, Arthur. Eu achei muito legal e vou mostrar aqui para vocês esse golaço, uma pintura, especialidade da casa. Tivemos grandes batedores de falta no passado. Esse gol aí também foi uma pintura, eu achei tão legal que eu resolvi colocar aqui para vocês também uma belíssima cobrança de falta que nos deu a vitória da equipe Sub-20. Porque se é Vasco, não interessa a categoria, a gente tem que prestigiar, porque desses jogadores aí será o futuro do Vasco da Gama, né? Então, confere aí o golaço. Vamos para a cobrança, 0-0 no placar. Bateu por cima! Gol do Vasco! Cobrança linda de falta do Arthur! É isso aí, galera. Essa foi mais uma participação aqui no canal. Quem gostou, compartilha aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve. Deixa seu joinha aí, seu like. Porque só assim vai estar incentivando aí o nosso trabalho aí. Para que o canal possa crescer cada dia mais, né? Então, grande abraço, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus. Até a próxima, galera.